Como será que fazemos para medir a velocidade do avião enquanto ele está voando? Para isso, nós utilizamos um instrumento chamado tubo de Pitot. Para explicar como esse tubo de Pitot funciona, faremos um experimento no qual utilizaremos um túnel de vento, o manômetro, que é um instrumento utilizado para medir a pressão, no caso a pressão do ar, e o tubo de Pitot, que também é um manômetro. No tubo de Pitot, nós possuímos um orifício na parte da frente e um pequeno orifício na parte de cima. Para explicar como ele funciona, eu ligarei essa mangueira nessa extremidade do tubo de Pitot, que está relacionado com o furo da parte de cima do tubo. Ligaremos o túnel de vento. Agora, vou ligar essa mangueira nessa extremidade do tubo de Pitot, que é referente ao furo da parte da frente do tubo. Novamente, ligando o túnel de vento. Nós observamos pelo manômetro que a pressão na parte da frente do tubo é muito maior do que a pressão na parte de cima do tubo. Agora, se eu conectar essa mangueira na outra extremidade novamente, conseguiremos medir a diferença de pressão referente a esses dois orifícios presentes no tubo de Pitot. Agora, se eu diminuir a velocidade do vento, nós veremos que a pressão é menor. Aumentando a velocidade do vento, veremos que a pressão irá aumentar. Portanto, a pressão e a velocidade são grandezas proporcionais. Quanto maior a diferença de pressão aqui, maior a velocidade. O meu manômetro está ligado no velocímetro do avião. Então, essa diferença de pressão que apareceu no manômetro vai ser convertida em velocidade no velocímetro. Então, o piloto, durante todo o seu trajeto, saberá a velocidade em que está voando. Se por acaso um desses orifícios presentes no tubo de Pitot for obstruído, ele deixa de funcionar corretamente, não medindo a velocidade do avião de forma precisa, o que pode ocasionar um grave acidente. O tubo de Pitot, na verdade, ele tem, a gente pode dizer assim, dois captadores de pressão, né? Um que serve para a tomada de pressão estática e dinâmica e o outro que é somente de pressão estática. O indicador de pressão estática e dinâmica, esse é que vai ser utilizado para indicação no velocímetro. Porque, na verdade, para a indicação de velocidade, a gente só precisa de pressão dinâmica, não é? Que, na verdade, está relacionado com a velocidade de deslocamento da aeronave dentro da massa de ar, né? Que é o que a gente chama, na verdade, de velocidade aerodinâmica. No nosso Pitot aqui, como eu falei, a gente tem duas tomadas aqui, né? Essa tomada frontal aqui, na verdade, é para pegar o que a gente chama então de pressão dinâmica. Só que obviamente a pressão dinâmica, né, ela vem junto à pressão estática. Então, para anular lá dentro do instrumento essa pressão estática, do lado aqui do Pitot a gente tem o que a gente chama de tomada de pressão estática. Aqui então só entra a pressão estática, né? Então por isso ela já é colocada aqui de lado. Que na verdade qualquer vento que venha de frente aqui, né, obviamente não vai ser captado por isso aqui. Então, essa pressão captada aqui anula a pressão estática que vem junto com a pressão dinâmica na parte da frente aqui do nosso tubo de Pitot. Sendo que na aviação a gente não utiliza, na verdade, as unidades que a gente está acostumado, né? Nos carros, por exemplo, quilômetros por hora ou metros por segundo. Normalmente nas aviações de pequeno porte a gente utiliza o que a gente chama de nós, né? Que é milhas náuticas por hora. E no caso das aviações, né, de grande porte, a gente utiliza o que a gente chama de número Mach, né, que é uma relação entre a velocidade verdadeira e a velocidade do som.